Bom dia, meus amados irmãos. Louvores seja dado a Deus, o qual nos proporcionou um maravilhoso final de semana. Obrigado, Pai, por cada dia vivido. Obrigado, Senhor, por sustentar a todos nós nas oportunidades da vida. Aqui estamos diante de Ti, Pai, para nada pedir, apenas agradecer por essa oportunidade de abrir os olhos, de respirar e dizer: obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Pai, pelo Teu amor ágape, pelo Teu amor incondicional, pela Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Obrigado por ter a oportunidade de ouvir o som dos pássaros, o cantar dos pássaros, o balançar das árvores, ver o raiar do dia. Obrigado, Senhor, por cada família que vai Te ouvir esta manhã, que necessita diariamente desse encorajamento, dessa sustentabilidade. E eu, Pai, Te agradeço por essa oportunidade de propagar o Teu amor. Obrigado, Senhor. Estamos na última semana do mês de maio e sempre com pensamentos positivos. Foi um mês maravilhoso, dentro de tudo aquilo que o Pai nos deu como oportunidade. Se há alguma mudança, essa mudança é no seu interior, meu irmão. Essa mudança é no seu interior, minha irmã. Verifique as suas andanças, pelo caminho que você está caminhando. Se está na sua consciência que é correto, permaneça, continue, não desista. É sempre bom a gente entender que os planos de Deus jamais podem ser frustrados, de maneira nenhuma. Por isso, aprendemos que o que começa errado, termina errado. Mas o que você planta e acredita na rocha, e sabemos que essa rocha é Cristo, pode balançar, o vento vai bater, o dilúvio vai vir, você até vai, metaforicamente, balançar o bambuzal, mas vai se manter firme, porque Te adorar é o que nos sustenta. Separei aqui um versículo para vocês na carta de Lucas, que fala da parábola do administrador infiel. No verso 8, Jesus traz uma parábola aqui falando do mordomo injusto, que por ele ser infiel, ele foi demitido pelo Senhor. Aqui está falando de Deus e nós. Mas ele teve uma oportunidade de fazer diferente. E eu quero discorrer esse assunto com vocês hoje para trazer esclarecimento sobre a nossa caminhada. Lucas 16, verso 8, 9 a seguir. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Ele, no verso 1, ele trabalhava com certo homem rico, o qual tinha ele, E este mordomo foi acusado perante ele de dissipar os seus bens.
E o seu mordomo, chamando ele, disse: que isto, que ouço de ti. Aí ele falou: dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais o meu mordomo. O mordomo colocou a mão na cabeça, né? Ele perdeu o emprego. E ali ele vai discorrer no versículo, no contexto todo, que ele sai para vender as coisas do qual ele trabalhava. E tudo que ele trabalhava tinha uma porcentagem. E ele vai quebrando toda a porcentagem do que ele trabalhava e vendendo por um preço menor, sendo justo naquilo que ele fez que foi errado. Por isso que ele vem dizer que eu louvo aquele senhor, o injusto mordomo, e louvou o Senhor, aquele injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que na luz. E eu vos digo, fazei para vós, aqui, amigos das riquezas da injustiça, para que quando vós faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Verso 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Bem, meus amados, a riqueza a qual Jesus quer tratar aqui é a riqueza espiritual. Mas a riqueza ela deve ser usada generosamente para construir obras que durem, amizade, tudo que você venha construir. O termo da riqueza e injustiça é utilizado ali porque comumente essas riquezas geram perversidade e egoísmo nas pessoas. E ele tem a oportunidade de fazer diferente dentro do erro que ele cometeu. E o fiel injusto significa ali pequenas atitudes desonestas que podem gerar grandes desonestidades no futuro. Como eu falei, tudo que começa errado vai terminar errado. E da mesma maneira forma exemplos que a gente sabe, mínimos de generosidade, que podem resultar em grande benefício mais tarde. Por isso que ele diz, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Por isso que devemos ter cuidado com as nossas emoções, com pessoas que entram em nossas vidas e muitas vezes a gente acha que é uma coisa e não é. E ele errou, mas não significa que nós temos que julgar, certo? Ele errou e recebeu uma oportunidade do Senhor ali, que aquela parábola está falando de Deus. Você vê que riquezas injustas, verdadeiras, encontramos uma pessoa que não sabe lidar com dinheiro, certamente não tem condições de usufruir das riquezas espirituais, que são muito mais valiosas. Por isso que ele chama o jovem rico e diz a ele, é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. E herdar o reino de Deus não é você sair desse plano físico. O reino de Deus é o fruto do Espírito. É temperança, é fé, é longanimidade, é benignidade, é mansidão, é domínio próprio. Tudo isso. Então esse contexto ele vem nos ensinando nesta manhã que devemos esmiuçar e ver a verdadeira amizade. Quem verdadeiramente está do seu lado? Quem verdadeiramente está junto com você? O mordomo infiel, o contexto mostra que ele foi desonesto. Mas ele saiu para resolver um problema porque no momento ele errou. O que é que está dizendo para nós? Que nós não somos perfeitos. Vamos errar. A oportunidade foi dada. Eu tenho um funcionário e ele erra. O que eu faço? Ele falou que não queria mais ali. Eu vou conversar com ele. E na oportunidade ele tirou toda a porcentagem e o que se entende é que ele pagou o que ele devia. E ele disse, como eu comecei aqui, e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na geração do que os filhos da luz. Os filhos da luz, ele está dizendo que o escolhido de Deus, muitas vezes, isso é muito forte, né? Os filhos da luz, muitas vezes pregam e não vivem. Muitas vezes falam que vai fazer aquilo e não faz. E a geração, aquela pessoa que, por mais que a gente entenda que
que ele não professa. Eu não posso nem dizer que não seja filho da luz, porque quando ele traz aqui, ele faz uma alusão da carne e do espírito, a luz. Ele não fala propriamente dito que não seja filho, mas a geração prudente daquela época. Fica com essa palavra, meu irmão. Que a graça de Deus te dê entendimento para que você seja fiel no mínimo, também seja fiel no muito. Que quem é injusto no mínimo também vai ser injusto no muito. Precisamos tomar cuidado. Porque se nas riquezas injustas não fostes fiéis, e nas riquezas injustas, como eu falei aqui, é utilizado, né, sobre uma perversidade de egoísmo nas pessoas. E no mordomo não houve egoísmo. Houve reconhecimento de ele saber que ele errou e tinha que consertar. Nós vamos errar. Não vamos nos permanecer no erro e vamos aprender a consertar e seguir o nosso caminho. Graça e paz, um lindo dia para todos vocês. Permitindo Deus, até amanhã.